O Charla agora é super! Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Enel Simons mandou R$5. Tem que ser dito que o Filipinho teve coragem ontem. Bancou suas ideias em um jogo que podia dar merda pra ele. Abraço, Bruninho Azimões. Cara, poderia dar uma merda gigante. Primeiro, uma eliminação com protagonismo, né? Porque assim, quando o técnico toma essa decisão e não faz arroz com feijão, ele chama a responsabilidade. Tanto que a gente tá elogiando ele aqui. Eu acho que não ia ter volta. Não ter volta. Não ter volta, não ia perder a torcida. Flamengo, não ia ser Tu também tá igual ele? Que por você viria... Não, calma aí. Cuidado com o que você Ele vai soltou falar. a mão do Felipe Luiz. Você falou que prefere o Jorge Jesus. que hoje preferiu o Jorge Jesus. Ele perguntou assim, se você fosse escolher um técnico pro Agora. Flamengo para os próximos 2 anos, foi isso? É agora, tem que saber agora, é isso. Hoje. Fica o Felipe Luiz ou vem o Jorge Jesus? Próximos 2 anos, eu falei, o melhor técnico pra mim é o Jorge Jesus. Ou seja... Eu acho o Jorge Jesus mais técnico. Eu botei uma palavra na boca dele? Não, mas ele me botou na situação de merda. Um pouquinho. Situação de Você merda. hoje, levemente. se pudesse trocar... Não trocaria. Tá vendo a Não, diferença? Olha a diferença. Tá vendo a diferença de quem não larga a mão? E a gente perguntou depois de uma vitória contra o Bahia, não? Exato, eu não esperei uma crise pra isso, Você não. é vagabundo porque Vagabundo não, eu faria... otário. E isso, ó, e digo mais, isso não vai pro corte. O que eu fico sempre impressionado é que E por que isso será, não é- Phil? Isso daria uma audiência. Por que não faz o absurda. corte? Não sei quem faz o corte. Você faz o corte? Não sei quem faz o corte. Pois é, mas você me botou na situação de merda. Não, botei ele também, ele saiu super bem, foi que íntegro. Não, mas- Ele foi íntegro com o Filipinho, ele Falei manteve a mesma palavra. coisa que ele, você falou, eu não falei Você isso. falou, mas ele não falou a mesma coisa não, ele acabou de falar que não. Não. Ué? Você chegou pra mim e ficou falando que eu tinha Gente, que escolher um ou outro. Tipo É assim, isso pra não é agora. Não. Ué? Qual é o técnico que você quer pra vida inteira do Flamengo? Não falei isso, não. Falei 2 temporadas. Você falou Jorge Jesus. Você mente pra caralho, E que ele eu falou menti, agora Felipe foda-se Luiz. também. Ué, qual a diferença? Live Pix. Mas, não, calma, deixa ele falar. Por que tu acha que o Felipe Luiz Vai. perderia o prestígio com a torcida? Não, porque... Ah, é verdade, a gente tava falando disso. A torcida do Esqueci. Flamengo... A torcida do Flamengo dificilmente perdoa, né? Tipo assim, você precisa ganhar muito pra ela finalmente dar o braço a torcer. Ainda mais essa torcida agora, que é chata pra caralho. Porque, cara, eu acho que é isso. Teria um a torcida do Flamengo vive de narrativas, né? Precisa de uma grande narrativa pra explicar a merda que acontece no Flamengo. Então, é jogador escolhe jogo, é jogador vagabundo, é não sei o quê. E, cara, a explicação do jogo seria o Felipe Luiz é um filho da puta porque não botou o Pedro e o Flamengo tá eliminado da Libertadores. Seria isso. Então seria por conta do não escalar o Pedro e não a questão Com do certeza. Michael. Poderia não ter nada a ver com o Pedro, tá? O Flamengo poderia ter feito exatamente o jogo que fez ontem, ter botado 8 bolas na trave, ter tomado um golzinho, perdido o jogo eliminado e a culpa seria 100% dele. É porque o flamenguista médio não sabe que tá o nem Felipe aí. Luiz falou que é por conta da questão física, Foda-se. né? Não, o Pedro tem que jogar. Acha ele que é não opção jogou, e é isso. acabou. E aí tem uma outra coisa nisso tudo, que além da convicção, técnico de futebol normalmente tem assinatura. Então, assim, a assinatura do Felipe... Que é a questão da teimosia que todo mundo bate. Só Eu que é falei, a tem você- assinatura do cara. assinatura. É a assinatura assim, do cara. queira ou não... Técnico bom é técnico teimoso. Se não fosse Que quando isso... ganha, vira convicção. Né? se não fosse isso, meu irmão, a gente escalava o time por enquete. Não, a gente tem alguma condição de escalar o time do Flamengo. Ele sabe o que é melhor, Mas tem porra. técnico aí que você escala por enquete e é a mesma coisa. Tem, que ouve a torcida Ou e seria melhor. bota a substituição que a torcida tá pedindo. Tem pra caralho isso. Tem muita coisa. Pra caralho. Agora, tem a questão da assinatura. É uma assinatura do Felipe a questão do time ser um time que pressiona o tempo todo. Por isso que quando o Flamengo volta a ter uma boa fase com a saída do Tite e a chegada do Felipe Luiz, o que mais era comemorado pela torcida do Flamengo? Porra, Flamengo no Maracanã, os primeiros 15 minutos, meu irmão, avassalador. Por quê? Porque é o estilo de jogo do cara. E assim, por mais que eu tenha uma outra visão em relação a... eu preferia ter um jogador com melhor capacidade de finalização em um jogo que o Flamengo precisa de 2 gols, Sim. eu entendo também que esse trabalho de pressão foi o que proporcionou que o Felipe esteja no cargo até agora. Então, assim, total. abrir mão da convicção dele também é errado. E a questão é, tipo assim, ele ontem, pra mim, ele assumiu alguns erros, entre aspas, que é a questão do Michael. Falou assim, cara, o Michael, ele tá por conta de questão física, por conta de pressionar, e eu sei que ele tá mal tecnicamente, mas ele me entrega no físico, então é por isso que ele tá titular. Ele não falou assim, não, o Michael tá muito bem, é uma loucura a torcida do Flamengo falar mal dele. Não é esse ponto. Ele tava entrando nesse mérito de nós contra eles, a gente até falou aqui que o Felipe Luiz tava entrando numa forma agressiva contra a imprensa, querendo fazer meio que um discurso... Mas a grande declaração que ele deu contra a imprensa, eu concordei 100% com ele. Sim, a questão das perguntas, né? Que ele falou do YouTube, não consumam, caralho. Assim, mano, a verdade é que ele tá certo. Porque assim, quando você quer
de fato fala sério de futebol, se você pegar, porra, a maioria do que é produzido no ambiente Flamengo ali, de YouTube, assim, e eu não quero ficar falando do trabalho de ninguém não, tá? Mas acho que a proposta nem é essa também, a proposta é ser torcedor, é torcer, é estar ali torcendo junto com quem assiste. Só que, pô, quando você começa a dar opiniões fortes contra o trabalho dele, sem nenhuma profundidade, porra, mano, eu acho que o cara tem o direito de ficar puto mesmo. E as falar, pessoas cara, darem relevância pra isso. Exato. E aí eu acho que o mesmo direito que o cara tem, porra, sendo raso pra caralho, batendo no trabalho dele, falando um monte de merda, eu acho que ele tem o direito de falar, cara, desculpa, esse cara aí que você tá te influenciando e você tá achando isso, esse cara não sabe porra nenhuma, não se influencie por aí. Eu acho que ele tá no direito dele. Eu concordo com isso e eu só acho que a única coisa que precisa acontecer pós esse embate é que essa pressão não seja levada pro travesseiro, entendeu? Essa pressão, e o Felipe provou algumas vezes durante essa temporada que não tem levado. Por quê? O Flamengo passa por um momento de instabilidade, principalmente depois de Cruzeiro e Central. O jogo depois do Central Córdoba foi o jogo contra Bahia. Já é Bahia. Não, o Central Córdoba é o primeiro jogo. Foi O Vitória. que veio depois? Foi Vitória, não foi? Vou ver aqui pra você. O que veio antes? O que veio depois. O que veio depois, O que veio acho depois, que se eu não me engano, cara. foi o Vitória. Foi Vejo Vitória aqui, já? vejo aqui. Eu acho que foi o Vitória. Pode Que ter o Flamengo sido, deu... não tenho Grêmio. Grêmio. Foi Grêmio, foi isso aí. Vitória foi antes. Grêmio. O Flamengo precisava dar uma resposta depois daquele jogo contra o Santa Córdoba. O que o Flamengo fez lá? Deu a resposta. O Flamengo precisava dar uma resposta depois do jogo contra o Santa Córdoba na semana passada. Deu uma resposta contra o Bahia e hoje reforçou uma estreia na Libertadores da América. Por quê? É inegável que a gente vai falar sobre o início de carreira. Inevitável a gente falar sobre o início de carreira do Felipe Luiz, que acaba acarretando em muitas situações inusitadas. Ele não tinha encontrado nenhum momento de tanta instabilidade, porque assim, o brasileiro já tinha ido pro brejo praticamente, e na Copa do Brasil a campanha é excelente. E aí Já ele só pegou nas tinha, quartas, né? tinha perdido... Chega na semi, né? Semi ou quartas? Ou Ele na volta das chega quartas. né? no primeiro jogo da Semi. Primeiro jogo da Corinthians. E assim, se você levar em consideração a derrota com o Fluminense, que até então tinha sido a única, pô, ela é ferimentos leves em termos de temporada, porque o brasileiro já tinha ido pro Beleléu, o Flamengo ainda tinha uma Era chance. mais, a maior pequena. coisa que atingia era porque o Fluminense estava brigando pelo rebaixamento. ia Pelo foder o prazer de Fluminense, você E, rebaixar se eu um rival. não me engano, ela acontece entre um jogo e outro da Copa do Brasil. Cara, eu acho que ele ia Ou é acontecer depois na data da- FIFA, cara. Ou é depois da classificação do Flamengo na Copa do Brasil, Ele alguma tava bem coisa... Eu lembro que ele tava bem desfalcado, assim. Eu acho que era data FIFA, não tenho certeza. E aí agora ele tem essa sequência que é normal em qualquer clube, eu já repeti. Pô, o Flamengo mas- não vai amassar todo mundo. Mas a gente tem que falar. Cara, assim, a gente tá tratando como um momento conturbado. São 2 jogos, velho. Então, São e sabe 2 quem jogos. representa isso? Ó o Wesley Pacheco. Perder pro Cruzeiro foi vergonhoso, nível 5-1 contra o Independente Del Valle. Assim, esse nível Foi de maluquice, amassado. pô. É esse nível de Tipo maluquice. assim, foi amassado. Foi. Pô, mas Mas sabe, vergonhoso? 1 minuto antes do pênalti, o Bruno Henrique dá a cabeçada do Cássio faz uma defesaça. Sim. E eu concordo, tá? O Cruzeiro foi muito melhor que o O Flamengo. Cássio fez 2 defesaças. se eu Fez não me 2 engano. defesaças. Se essa bola entra, o Flamengo ganharia o jogo sendo amassado de fato. E. Eu soube sofrer. Não, Ia ser essa narrativa não ali do- seria. Não, no que me Flamengo não irrita- tem no essa Flamengo narrativa. não tem No isso. o Palmeiras No tem, no Flamengo, Flamengo não tem. se essa bola entra, era a mesma repercussão de porrada, isso aqui. Enquanto o Palmeiras, se ganha um jogo assim, a galera tá comemorando e vamos em frente. Tá Mas você ligado? acha que, tipo assim, quem que fomenta uma É o próprio vitória Flamengo. é o próprio Flamengo. É o próprio Flamengo. É a própria torcida, é o próprio ambiente, os próprios youtubers. É isso aí, o Flamengo virou isso aí, cara. O Flamengo tem uma expectativa que é inalcançável, pô. Inalcançável. Se tu pega o Real Madrid, tá? Se tu veste o Real Madrid, quando ganhou a Champions, não precisa ser agora Jogou que tá mal mais muito ou menos. jogo. Tu veste o Real Madrid e o rubro-negro, a torcida do Flamengo ia reclamar todo dia, pô. Então, assim, é inalcançável. O que os caras querem? Nenhum time do mundo vai fazer. Não, e pega o Real Madrid de exemplo. O Real Madrid quantas vezes já se complicou em fase de grupo, já se complicou em mata-mata, de ter acontece que com todo buscar mundo. viradas e tal. Não é nada diferente do que o Flamengo consegue aqui. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.